É muito importante, porque, como eu te falei, no início a gente não tinha maturidade alguma e não tinha experiência alguma. Então, quem me ajudava muito no início mesmo, assim, era meu pai, logo no início, porque ele também empreende, mas ele não é do setor também. Então, acho que ter pessoas especializadas em setores que você está entrando é tão importante, porque começa a lhe dar uma visão macro das coisas. E eles começam a trazer provocações que você nem imaginava que existiam. Então, ele antecipa um pensamento que você já pode ir sanando para não ter essa dificuldade. Óbvio que ninguém é milagroso, você vai passar por muitas dificuldades, mas conversar com pessoas que entendem, que já estão no mercado, e o pessoal ajuda. O pessoal realmente ajuda, as pessoas são legais. A gente acha que não, o mundo tá perdido. Gente, não tá. O pessoal é legal. As pessoas que passaram por isso querem ajudar, porque sabem como é difícil. Assim como eu, por exemplo, se me pedem ajuda hoje, eu ajudo de todo o coração, com o que eu puder. E as pessoas ajudam também, porque todo mundo no fim do dia tá ali com o mesmo propósito. Quem empreende tem propósito. Então, acho que ajudar o outro, tanto ouvindo ou sendo, tipo assim, ouvindo ou sendo ouvido, é importante e as pessoas estão dispostas a ajudar. E isso encurta caminho, com certeza. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Deal Making Podcast. Agora na série Crescimento e Valorização. Aqui, como vocês já sabem, eu trago pessoas que realmente estão fazendo acontecer. Pessoas que tiveram a coragem de dar os seus passos e hoje estão empreendendo, estruturando negócios, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E hoje eu estou particularmente feliz porque eu trago aqui uma pessoa incrível que eu admiro demais, que eu tive a oportunidade de conhecer quando ainda era bem mais novinha, mas pegando ali no começo do empreendedorismo, aquele empreendedorismo onde a pessoa ela tem que dar aquele passo de coragem, motivada ali por uma grande ideia que precisa ser construída, que precisa ser implementada e que requer muitos elementos. E olha, como poucas empreendedoras que eu conheço, essa aqui ela foi atrás de conhecimento, foi atrás de pessoas, foi atrás de recursos e fez realmente alguma coisa muito legal acontecer. E para contar essa jornada, essa verdadeira luta, esse desbravar da vida, desde muito jovem, eu trago aqui a Karen. Karen, estou super feliz de te receber aqui. Muito obrigado pela tua participação, pela tua vinda hoje aqui. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui. Muito feliz mesmo. E parabéns pelo podcast. Assim, acho que tem tudo para dar certo. Bom, muito bom. Então, eu queria começar esse nosso bate-papo, que, como eu te disse, é um bate-papo como aqueles vários que a gente já teve nas mentorias, nas nossas conversas. Como tudo começou? Como é que nasceu em você? Como é que você percebeu em você essa vontade de montar um negócio, de fazer alguma coisa, você empreendedora? Conta pra mim, cara. Vamos lá. Como você falou, comecei muito novinha, com 17 anos, a empreender. Mas, até chegar aí, eu sempre fui uma criança, tipo, que vendia din-din, vendia essas blusas customizadas, minhas artes, botava pro povo comprar. E eu não sabia o que eu queria fazer depois que eu saísse do ensino médio. Todas as minhas amigas queriam fazer direito, queriam fazer medicina, queriam fazer engenharia. E eu era a única perdida de, tipo, o que que eu sou boa? O que que eu sei fazer? Eu não sei, não sou boa em exatamente nada, assim. Na minha cabeça, eu era generalista. E aí, eu conheci a Link, que era uma faculdade, que é uma faculdade voltada para empreendedorismo. Meu irmão chegou em casa e falou assim, Karen, você podia fazer essa faculdade aqui, você ia se dar bem. Eu falei, o quê? Jamais, não existe, a faculdade nem existe ainda, tá começando agora, a gente vai arriscar tudo, mudar para São Paulo. E aí, eu falei, não, acho que não funciona. Só que aí, ele ficou insistindo, insistindo, e eu percebi que era uma coisa interessante. Quando eu fiz o processo seletivo da faculdade, eu amei o processo seletivo. Eu falei, caraca, eu acho que aí eu já me encontrei. E quando a gente passou eu e o meu irmão, ele fazia engenharia na época. Ele falou, vamos. E aí meus pais falaram, agora que os dois passaram, vamos dar nosso jeito, vamos os dois para São Paulo. Eu tinha 17, ele tinha 19. Então, saímos de Natal, viemos para São Paulo para fazer uma faculdade de empreendedorismo. Quando a gente fala que tá fazendo faculdade de empreendedorismo, você espera o quê? Eu já mudei de cidade. Eu já estou pagando faculdade caríssima. Eu já estou arriscando tudo, entre aspas. Vamos empreender. E quando eu cheguei na faculdade, eu saía muito. De quarta a domingo, eu saía. Com as minhas amigas, assim, morando só, me achando, 17 anos. Nisso, meu pai virou e falou assim, você vai pegar uma doença desse jeito, cara, e nesses banheiros que você vai. Porque eu sempre sou amiga que fala, vamos no banheiro comigo? Sou eu essa pessoa.
E aí eu falei, é verdade, vou pegar uma doença, o que eu vou fazer agora, né? Nisso, ele falou, tem uma ideia, faz xixi em pé nesse cone. Aí eu falei, xixi em pé? Jamais que eu vou fazer xixi em pé, isso não existe. E só pra ele parar de me aperrear, de tipo, usa, eu testei pra dizer pra ele que não ia funcionar. Eu ia testar, na minha cabeça o plano era, não vai funcionar, pai. Só que testou. Funcionou, eu testei, funcionou. Falei, meu Deus, como que isso funciona? E aí eu levei pras minhas amigas um funilzinho, era literalmente só um funil, e falei, testa, faz xixi em pé com isso. E todo mundo pirou na ideia, porque a gente saía todas juntas, então todo mundo ia no banheiro fora de casa. Então começou muito com uma dor minha, e eu chamei meu irmão pra tocar comigo. Meu pai fez esses primeiros protótipos. Meu irmão falou, vamos tocar, já que a gente já tá aqui. Começamos sem saber de nada, nada. E começamos a ir nas festas, a gente fazia muita validação indo no parque. E, tipo, a primeira validação mesmo de venda foi o seguinte: a gente fez tudo na mão, acho que eram uns 100 e poucos EPPs. E eu falei: se a gente vender no Ibirapuera isso em 1 hora, eu acho, uma coisa assim, tá validado, vamos pra frente. Dito e feito. Fui no Ibirapuera na pandemia, eu de máscara. Bota uma foto aí se tiver edição. Eu mando pra vocês. Se tiver edição aqui, você bota a fotinha. Fui, cheguei na porta do banheiro, comecei, ai, tudo bem, eu não... Vendi tudo em menos tempo do que eu esperava, e aí saiu eu e meu irmão, beleza, agora dá certo, vamos que vamos. E começamos a vender, assim, muito pontualmente pras amigas, e depois a gente criou um TikTok. E aí o TikTok explodiu, quando eu nem tinha site ainda. Deu, tipo, 6 milhões de views no vídeo. E nisso, o pessoal queria comprar. Eram mais de 500 pessoas querendo comprar o produto. E eu fazia na mão. Então, eu chamava minhas amigas, dia de final de semana, assim. Gente, reforço, vamos fazer aqui pipi comigo. Todas as minhas amigas sabem fazer pipi na mão. Porque não tinha máquina. E aí, a gente começou a vender assim. Foi profissionalizando. Mas já tô me estendendo super aqui, né? Mas... Vai. Liberdade total aqui. Não, tô adorando. Quem tá ouvindo com certeza tá adorando também. Vai lá. Então, a gente começou a vender assim no site e foi escalando, foi fazendo muita ativação em evento, muita ativação em festa. Mas quando a gente começou a entrar em ponto físico, a gente entendeu outra coisa. Que as pessoas, elas compravam muito mais por outras ocasiões de uso também, não só pra festa, que foi o que eu comecei para. Então, hoje tem muita gente que usa para problema de mobilidade, tem muitas senhoras que usam, médicos indicam, a gente tem parceria com o governo, porque tem um lado muito médico da coisa que eu, nos meus auges de 17 anos, não tava nem aí para que isso existia. Mas no fim, a gente vai descobrindo outras ocasiões de uso que, na verdade, não eram pro que nasceu o produto em si, mas que são mercados ainda maiores do que a gente imaginava. Bom, Karen, eu fico super feliz de ouvir você, porque você é o retrato da empresária geração Z hoje. Empreendedora, como sempre, como todos os empresários da sua geração. Agora, você traz uma reunião de... Além desse ímpeto, dessa tua vontade de vai lá e vai fazer e vambora, junta os amigos e entrega, dá um jeito, vende e produz ali da forma que você consegue para você poder entregar. Eu conhecendo você como eu conheço, eu sei que você nunca subvalorizou ou desvalorizou o conhecimento que você recebeu ao longo da tua jornada na faculdade, mas mesmo antes no colégio. Vamos pensar, uma menina como você, uma jovem talentosa como você, morando em Natal, fazendo lá o ensino médio, você com vontade de fazer alguma coisa, não é porque você não se enquadrava na caixinha ou da medicina, ou do direito, ou da engenharia, que você falava assim, putz, então estudar não tem nada a ver. Como é que era você como estudante e com essa cabeça livre que você tem e agora mais livre ainda? Como é que era você no ensino médio? Conta pra mim. Eu era muito dedicada, Braia. Muito. Tô até pensando, assim, que engraçado. Eu dava muito valor a todas as matérias. Eu não era boa em química e exatas e afins. Mas eu sempre fui muito estudiosa. Eu nunca fiquei de recuperação, eu nunca fui esse tipo de aluna. Nunca. Porque eu sempre fui muito dedicada. Independentemente do que eu fosse fazer, eu queria ser boa. E não necessariamente tipo, porque eu não vou fazer medicina que eu não vou estudar. Não, muito pelo contrário. Porque eu sei que o conhecimento eu vou usar em todas as minhas áreas da minha vida.
E eu tava até conversando com meu pai no final de semana, sei lá, que eu fui pra Natal esses dias. E eu falei, pai, eu queria muito fazer um curso na França de cosméticos no próximo ano, tô pesquisando. Aí ele falou, de química? Eu falei, química. Aí ele falou, que engraçado, né? Porque era a matéria que você se descabelava, que você odiava, que você não via propósito. E hoje tá aí querendo fazer um curso na França especializado em química. Eu falei, né? O feitiço vira contra o feiticeiro. A gente nunca pode subvalorizar as coisas. Porque lá na frente, você começa a ver sentido pra isso e você começa a usar. E aí, você não pode ter perdido a oportunidade de saber mais sobre algo. E acho que criatividade, que é o que a gente usa muito no nosso dia a dia, nada mais é do que a conexão de tudo que a gente aprende. Desde uma conversa que eu tô tendo aqui com você, ou que eu tive com o Flávio, que eu tive com o Paulo, que eu tive com qualquer pessoa, tudo no fim do dia se conecta. Então, tudo é referência também pra gente conseguir ter mais criatividade. E criatividade é o que o empreendedor mais usa na sua vida, né? Quando você olha para ainda mais para trás, né, do que você recebeu de impulso, de carga ali, de conhecimento, e de prática e de hábitos da sua família, parte disso você atribui que é a você pelo teu jeito, ou quanto disso você recebeu do teu pai e da tua mãe? Conta aí como é que é a tua família e tudo mais. Eu acho que muito vem da minha família, principalmente do meu pai e da minha mãe, assim, porque os dois empreendem. Então lá em casa sempre foi o exemplo sempre foi empreendedorismo na veia. Então, minhas férias, eu ia pra fábrica, que minha mãe tem uma fábrica têxtil, e eu ia pra fábrica passar minhas férias lá na fábrica. Então, eu via com a costureira, aprendi um pouquinho a costurar, desenhava uma roupa, fazia não sei o quê, ou ia pra loja. Aí eu vendia os produtos da minha loja, o povo dizia, não posso comprar ela, não, queria comprar ela tão fofa. A minha mãe, não, vai comprar a peça que ela tá querendo que você compre. Então, eles sempre me incentivaram muito, e meu pai sempre me incentivou muito a olhar pro mundo também. Ele tem um olhar muito curioso para a vida. E acho que isso me coloca num estágio, vou chamar assim, mental, de muita curiosidade para o mundo e para a vida. Ele sempre me incentivou a querer viajar o mundo, a querer conhecer as coisas. Então, um dos meus maiores sonhos hoje é, tipo, fazer uma viagem, volta ao mundo, como a gente tá falando com o cara hoje. Ou algo de conhecimento mesmo. De ver coisas, experimentar coisas. De experimentar. Eu sempre gostei muito de experimentar o novo, experimentar as coisas, de viver. E acho que essa sede vem muito da minha família e, claro, que um pouco de personalidade também. Até porque, por exemplo, eu e meu irmão, a gente é um pouco diferente nisso. Mesmo sendo criado na mesma família. Então, acho que tem um pouquinho de cada, mas a família influencia muito. E meus pais sempre me apoiaram em tudo. Tudo, tudo. Desde o EPP até Biu, até tudo. Meus pais, tipo, vai, Karen, vai dar tudo certo, você é incrível, vai. Então, é aquela frase. Meus pais sempre me aplaudiram tão alto que eu nunca escutei uma vaia alheia, entendeu? Nossa, forte, hein? Não tinha ouvido isso de você. Muito, legal, né? muito legal, muito bonito. E você chega lá na Link e chega lá e encontra vários jovens também cheios de ideias e um ambiente próspero para você colocar para fora essas tuas ideias, e cada vez que você falava vinha gente que ainda colocava mais combustível ainda nessa tua vontade, nessa tua ambição grande. Mas aí você começa a ver que realmente, para você transformar uma ideia de alguma coisa quase que artesanal, você teria que seguir processos, você teria que validar coisas com o público. Quanto que a doutrina de empreendedorismo que você aprende na faculdade de empreendedorismo, ou aprendeu, favoreceu o teu movimento? Você acha hoje que empreendedorismo é, como a gente costuma dizer, vai Corinthians, ou tem lógica e doutrina que pode ser seguida que favorece caminhos? Existe algo que favorece, mas eu não acho que existe receita de bolo. Esse é um ponto. E quando eu entrei na Link, eu era muito ingênua. E eu acho que isso é bom, porque a gente acha que absolutamente tudo é possível. Então, você não sabe resolver um negócio, você resolve de outro jeito que às vezes a pessoa que já tá lá fazendo todo dia não pensou nisso, porque ela já é muito acostumada. E quem tá vindo de fora acha que tudo é possível. Então, acho que tem um caminho muito legal da ingenuidade da coisa, mas a Link também, ela proporciona um ambiente muito favorável ao empreendedorismo, porque todo mundo tá ali com o mesmo propósito, de fazer acontecer, de fazer de acontecer mesmo, de querer. E isso ajuda bastante, porque você vai escutando muito pitaco. Agora, é muito importante também saber colocar filtro no ouvido, que era o que a gente tava falando. Ninguém sabe mais do seu negócio do que você. Às vezes chega uma pessoa muito top mesmo, mas ela não tá dentro da sua realidade, do seu negócio e ela vai dizer alguma coisa que talvez seja muito top, que realmente pode fazer sentido, mas pro seu negócio
talvez não se aplique tanto. E não quer dizer que ela tá descredibilizada, mas quer dizer que você tem que entender o seu negócio, entender se faz sentido, sendo pessoa X, Y ou Z. Muito bom. E uma coisa que eu vejo que você se diferencia muito aí de muita gente que eu conheço, muitos, inclusive empresários de hoje em dia, é que você sempre teve uma atenção focada no usuário do seu produto, na usuária do seu produto, né? E eu me lembro que quando a gente conversava lá naquelas oficinas de validação de negócios, quando a gente falava para os empreendedores jovens lá, vai validar o teu produto, vai conversar com o seu cliente, com o usuário do teu produto, muitos mandavam um form ali pelo WhatsApp, com perguntas para serem respondidas, mas você, eu lembro de várias vezes, quando a gente conversava nas mentorias, de você falar, então eu fui lá no banheiro e fiquei olhando as pessoas usando o meu produto. Quanto que isso de conhecer intimamente o uso do produto e conhecer o usuário do produto, que hora ele precisa, quando que ele precisa ter na mão, aonde ele guarda o produto. Você está lá no Ibirapuera, você fala, mas aonde que a menina que é minha usuária, aonde que ela está levando o EPP quando ela está indo lá correr? Quanto dessa intimidade com o público foi marcante para o sucesso do teu negócio até agora? Muito, muito mesmo, porque tem coisas que você não consegue extrair uma conversa. Tem coisas que você só vendo. Então, quando a gente fazia muita ativação lá no início, em banheiro de evento, de festa, eu ia e às vezes, assim, continuo indo de vez em quando, mas para entender os comentários, que são os mais peculiares da vida. Porque fala, ai, amei agora fazer xixi em pé, era o meu sonho. Aí eu pego isso, era o meu sonho, e comunico nas redes sociais. Porque você começa a entender que o que uma pessoa fala é o que muita gente pensa. E aí, quando você começa a publicar isso que uma pessoa fala e muita gente pensa, começa a gerar burburinho. E você começa também a entender como você vai pegar os comentários e aplicar na sua solução. Porque de nada adianta, realmente, você tá ali com um produto que você não sabe vender, você não sabe para quem é, não sabe especificamente direcionar o seu discurso, e é um produto muito íntimo. Então, para você arrancar, assim, feedbacks de verdade dessa galera, você tem que escutar, você não pode perguntar. Porque como é que você vai chegar e fazer uma pergunta tão íntima assim pra uma pessoa que você não conhece? É desconfortável. Então, assistir, entender onde ela guarda, se ela guarda no bolso, se ela guarda na bolsa. O que ela tem dentro da bolsa? Ela tem o gloss, ela tem o EPP, mas o EPP vai caber dentro da bolsa? Qual o tamanho da bolsa que ela leva? Então, tem toda essa cadeia que você vai prestando atenção quando você vai olhando o consumidor na hora do uso. Observar vai além do que só perguntar e colher uma resposta para preencher um formulário, né? Vai E muito. isso que você está dizendo, você nem tem noção da grandeza desse conhecimento, dessa verdade que você está colocando, porque toda indústria deveria ter esse ponto de atenção, que é olhar o cara usando, olhar ele fazendo, olhar ele tirando da embalagem Quais e são as empregando aquilo dúvidas, lá. E né? assim, talvez poucos produtos sejam tão desafiadores para você ver alguém usando quanto o seu. Porque o seu, a dona da empresa, tem que ir no banheiro público para ver o consumidor usando. É. Agora, quando você fala de comunicar essa intimidade que você percebeu observando, e você, eu sei que você é muito ágil, entre as suas virtudes, você tem essa de conseguir comunicar com uma naturalidade que chega até a doer quem tá olhando. Você vai lá, capturou, traduziu aquilo que você observou numa palavrinha, então sonho, você vai lá e cria. Você tem essa facilidade. Quanto que isso foi bom para você, em termos de negócios, conseguir essa conexão com o coração do teu usuário? É importante estar nas redes sociais, cara? Muito importante. Pra gente foi uma virada de chave, porque muita gente conhece o EPP das redes sociais. A gente descobriu uma formulinha. Então, não é nada adianta também eu pegar um feedback e só postar o que eu acho que fez sentido. Eu testo muito. Então, se eu postar um vídeo, pode ver, eu vou postar um vídeo, sei lá, com uma música de trend, aí eu vou postar um que tem um começo parecido, mas o final é diferente, o call to action é diferente. Então, a gente vai testando para entender o que é que funciona. E a gente chegou numa formulinha que eu sei que viraliza com o EPP, que é tipo, é o seguinte, são 3 segundos abrindo a porta, bem rápido, um prompt em cima, tipo, POV, você é mulher, ou só mulheres vão entender. Aí depois você mostra um banheiro sujo bem rápido, abrindo o EPP, tipo assim, abrindo ele, encaixando
o funilzinho, aí depois você mostra o xixi saindo, porque gera o que falar. E, sim, a gente mostra o nosso xixi no TikTok, isso engaja, e tudo bem, eu vendo. E depois jogando ele fora. E as pessoas ficam tão curiosas que elas começam a comentar muito ou até enviar. E pode tacar hate, porque isso me dá engajamento, entendeu? E não é do produto que estão falando. E é realmente da situação. Fica, caraca, meu Deus, não acredito, xixi em pé. Causa uma comoção muito grande nas redes sociais. Isso é muito bom. Então, hoje, a gente, toda semana, todo mês, tem mais de 5 milhões de impressões orgânicas no online, o que acaba educando o consumidor para quando ele chegar na farmácia, ele olhar e falar, nossa, já vi isso no TikTok, já tem uma chancelazinha, e aí a consideração de compra dele é 1000 vezes maior. E isso, todo o nosso alcance digital, ele ajuda muito a gente a entrar nas maiores redes de farmácia, que era o que a gente mais queria. Então, a chancela que eu tive foi essa. Falei, gente, temos tal, nas redes sociais, essa entrega, vai vender, vai dar sellout, confia em mim. E hoje a gente usa muito o nosso alcance orgânico no online para conseguir fazer o sellout, porque um trade custa caríssimo numa farmácia, promotoria custa caríssimo na farmácia, e isso aqui não me custa nada. Só tempo e pensamento. Então, acho que o pensamento estratégico nesse sentido faz muito bem pra gente. Agora, vamos lá, você tem essa habilidade que você também foi buscar se aperfeiçoar, porque Sim. imagino que você também não acordou sabendo, né? Você deve Não. ter ido atrás de praticar, de buscar conhecimento, buscar preparo para poder você própria fazer isso. Quanto disso é terceirizável na sua visão? Por exemplo, uma empresa de qualquer natureza, seja uma consultoria financeira, seja um açougue, seja uma farmácia, como você falou, um comércio. Dá para terceirizar isso? Dá para terceirizar isso para uma agência? É melhor contratar uma pessoa dentro que vai entendendo e fazendo essas conexões que você vai aprendendo e aperfeiçoando na comunicação. O que você recomendaria para alguém que nunca fez o que você sabe fazer bem e nunca saberá fazer? Contrata alguém, contrata uma agência, como é que é isso? O que você recomenda? Depende do core do seu negócio. Mas vou dar um exemplo muito específico. Na verdade, eu acho que você contratar uma agência, eu não acho que seja o melhor, porque uma agência, para fazer esse tipo de trabalho, ela tem 77 outros milhões de contas para fazer também. E ao mesmo tempo, essa agência não está respirando o ar que você respira todos os dias, todas as horas, todas as noites. Então, contratar alguém interno, acho que é o melhor dos mundos. E no início, é aí que eu falo, dependendo do core do seu produto, eu acho que é interessante você acompanhar muito de perto isso, para poder entender como está sendo feito, mas interno. Eu acho que tem que ter alguém só para isso, tem que ter alguém que foque mais nisso, não que não faça só isso, mas que foque bastante nesse quesito de redes sociais, porque não tem como um terceiro respirar o seu negócio e entender tão bem quanto alguém que vive aquilo com você. Não tem como ele pegar uma trend, ele pegar uma coisa, se ele não tá ali no seu dia a dia, não tá ali com você. Um exemplo muito legal que eu ia dar é da CIMED. Eu acho que eles fazem isso uma majestia absurda. A CIMED faz isso muito, muito, muito bem. Tanto Carla quanto o João, que na verdade é uma equipe deles, né, que faz, mas é interna. Eles estão ali 24 horas por dia com eles. Eles têm contas gigantescas. Carla e a Dib têm milhões de dias para fazer, ou milhares de coisas para fazer por dia, e não estão ali focados 100% em fazer aquilo. Mas eles sabem da importância que tem. Então tem uma pessoa na cola deles, 24 horas por dia, fazendo isso. E eles começaram a gravar esse tipo de conteúdo justamente porque eles estavam gastando milhões e milhões e milhões e milhões de reais com influenciadores, com personalidades, quando na verdade eles entenderam que eles poderiam ser essa personalidade e ter um retorno muito, muito, muito superior a isso. E gastando muito, 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 muito menos. Então, acho que é super importante. Então, como lição, né? Normalmente a preocupação de um empresário, de um empreendedor é falar o seguinte: a minha marca está tão atrelada à minha pessoa que muitas vezes eu não consigo dissociar isso mais e a minha marca fica limitada ao tamanho da minha pessoa. Mas pelo que você está colocando, que é super legal esse olhar,
é que a marca crescendo, a pessoa pode também crescer junto com a marca. E desse combo de marca crescendo, a pessoa crescendo, você pode realmente ter um alcance muito grande, principalmente com o trabalho brilhante que eles estão fazendo lá na CIMED, que eu concordo com você. Ele personifica a cultura da empresa. Quer dizer, 24/7. E é isso aí. No fundo, é isso aí mesmo, né, Karen? Não depende de um famoso. Que, tipo, você não sabe a reputação. Amanhã o famoso acorda e faz uma besteira. E aí? Se lascou. Tipo assim, você faz o quê? Tá pagando milhões pra uma pessoa e ela vai lá e vai, chamar assim, destrói a reputação da sua empresa que você demorou 77 milhões de anos pra construir. Não tá muito no seu controle. E quando você é o dono, você tem suas responsabilidades. Então, assim, tá na tua mão. Se você fizer uma besteira, você sabe que a besteira é tua. Então, acho que é diferente por isso também. E como você falou, acho que cresce bem junto. Eu tô tendo essa dificuldade agora. Eu tô querendo começar a me colocar mais, porque até agora eu só faço da marca. Então, eu, Karen, não tenho posicionamento online. Mas eu acho que é importante eu ter. Mas no dia a dia eu acabo esquecendo um pouco de, tipo, de documentar isso. Eu até comecei a gravar uns vlogs agora, mas eu preciso... Sabe quando você quer começar intencionalmente? Eu tenho que dar esse passinho também, eu acho. Então, eu não tô Beleza, né? walk the talk, não, ainda. Não, olha, maravilhoso. Mas pela tua trajetória, porque num espaço muito curto de tempo, você já viveu um ciclo que às vezes tem empresas que levam décadas para viver. E você começou dessa ideia, depois foi manufaturar o produto. Aí eu lembro muito, agora indo para fase mais do meio aqui, Tá. do desenvolvimento da empresa. Eu lembro você e teu irmão buscando quem poderia fabricar aquilo lá. Eu vou comprar uma máquina, vou mandar fazer. Nossa, isso foi um caos. Eu lembro muito das mentorias, eu lembro. Vamos mandar fabricar uma máquina. Assim, quanto tempo vai levar? Quanto vai custar a máquina? E aí, até naquelas conversas que a gente tinha, eu falava, cara, não tem ninguém que pode produzir isso para você, que não seja aqui, que seja fora, vamos analisar, mas nisso o tempo correndo, você colocando a ideia no ar e a gente já sabendo que vocês, naquele temor de receber, quer dizer, tomar um pedido e não ter como entregar. Mas aí, como é que foi essa emoção hoje, com a maturidade que você adquiriu aí ao longo do caminho? Que hora você passaria para pensar nesse crescimento e se preparar para produzir? Um pouquinho antes, um pouquinho depois, como é que você faria hoje num novo empreendedorismo seu aí? Eu acho que agora, com essa maturidade, a gente tá lançando uma nova marca, né? Que eu vou contar depois. Então, a gente já tá criando completamente tudo diferente. Mas também a gente tá criando cosméticos. Com o EPP, era uma inovação no setor por completo. Não existe máquina realmente que faça isso. Tipo, uma máquina que dobra, que faça ali. Então, acho que foi tudo no caminho certinho. Porque se eu tivesse feito aquele investimento também de uma máquina, ia ser a maior loucura do mundo. Ainda bem que eu não fiz. Ainda bem. Ainda bem que a gente não fez. Mas aí a gente começou a produzir em casa. Aí começou a produzir depois em uma gráfica em João Pessoa. Depois veio para uma gráfica aqui em São Paulo. E o que eles faziam? Porque tem que ser tudo limpo, tudo esterilizado. Então, eles produziam um lote de X unidades. E esterilizavam tudo, faziam tudo certinho, produziam esse lote, eles foram super parceiros também. Então, uma coisa que me ajudou muito é que, assim, eu sei vender sonho. Esse é um ponto bom meu. Eu sei vender sonho. E o pessoal comprava todo esse sonho da gente, sabe? Então, todos os nossos fornecedores, eles são muito, muito, muito parceiros mesmo. E eu fico muito feliz por isso. Tanto que agora que a gente tá saindo deles, tá vindo da China, o produto, a gente continua fazendo tudo, por exemplo, da marca nova com eles. Tudo que a gente pode fazer, a gente continua fazendo com eles. Foi muito conversado a nossa saída de lá para eles não terem prejuízo. Porque acho que no fim do dia essa colaboração ela é tão importante com gente que tá ali apoiando, que tá ali fazendo. A gente também não tem empresas muito grandes de fornecedor, porque acho que a gente acaba ficando meio perdido e nem muito pequeno. Então, empresa médio porte sempre é bom para ter ali de fornecedor. É o que a gente mais gosta de ter. Até porque consegue construir essa relação com os próprios donos dos negócios. E acho que isso é maravilhoso. Mas eu acho que eu me destoei da pergunta. Era o que a pergunta? Não, tá certíssimo. Era essa a ideia mesmo. Como que você lidou com essa parte da produção, da primeira produção? E se hoje, empreendendo de novo, você pensaria nesse passo 2 antes de dar o passo 1? Mas você foi super precisa na resposta. E algo que eu sempre observei, e falo isso para você, é que você tem, dentre as suas virtudes, tem uma que é interessante, porque assim, se observa atentamente e tenta tirar aprendizados do que você observa. Verdade. Você pede ajuda. Você nunca
teve aquela coisa de ver alguém passando, aquela vergonha ou aquela prevenção de chegar e falar, escuta, você pode conversar comigo um minuto? Cara de pau, eu sou cara de pau mesmo. Você ouve, Verdade. você considera, tira suas conclusões e põe o que você acha em prática. E uma coisa legal também é que você costuma mandar o teu reportezinho mensal de acontecimentos. Vamos lá. Das pessoas que você conseguiu conquistar, convidando para falar com você, ouvindo, dando essa atenção, agradecendo e depois dando reportes ali de como o teu movimento estava acontecendo, o que isso agregou para você? Esses mentores todos que você teve, enfim, entre eles eu também, né, das várias conversas que a gente já teve, quanto que um mentor consegue antecipar situações para você e te ajudar nessa tua marcha progressiva? Como que você vê isso, a importância dos mentores que você já teve até agora? É muito importante, porque, como eu te falei, no início a gente não tinha maturidade alguma e não tinha experiência alguma. Então, quem me ajudava muito no início mesmo, assim, era meu pai, logo no início, porque ele também empreende, mas ele não é do setor também. Então, acho que ter pessoas especializadas em setores que você está entrando é tão importante, porque começa a lhe dar uma visão macro das coisas. E eles começam a trazer provocações que você nem imaginava que existiam. Então, ele antecipa um pensamento que você já pode ir sanando para não ter essa dificuldade. Óbvio que ninguém é milagroso, você vai passar por muitas dificuldades, mas conversar com pessoas que entendem, que já estão no mercado, e o pessoal ajuda. O pessoal realmente ajuda, as pessoas são legais. A gente acha que não, o mundo tá perdido. Gente, não tá, o pessoal é legal. As pessoas que passaram por isso querem ajudar, porque sabem como é difícil. Assim como eu, por exemplo, se me pedem ajuda hoje, eu ajudo de todo o coração, com o que eu puder. E as pessoas ajudam também, porque todo mundo no fim do dia tá ali com o mesmo propósito. Quem empreende tem propósito. Então, acho que ajudar o outro, tanto ouvindo ou sendo, ouvindo ou sendo ouvido, é importante e as pessoas estão dispostas a ajudar. E isso encurta caminho, com certeza. E aí, depois de colocar o avião em voo, como vocês fizeram, começaram a vender, encontraram uma solução para a máquina, né? Encontraram quem pudesse produzir dentro de um custo que fizesse sentido também. Então, aquela briga de estudar, é viável, não é viável, vai ficar caro, vai ficar barato? Será que a minha consumidora, a adolescente que compra o meu produto, será que ela vai ter dinheiro para ter sempre um ali ou não vai ter? Como é que é? Vocês ultrapassaram alguns pontos e conseguiram perceber aonde que se precisa mais do produto. É no Lollapalooza? É no Carnaval? É no Parque de Ibirapuera? Onde é? E foram para o mercado, as redes sociais já bombando ali, eu acompanhava seus posts, um monte de gente vendo. Chega uma hora que você vai enfrentando ali um limitador, que aí é a dor do crescimento, preciso crescer. Uhum. E aí conversamos bastante na época, você falando, puxa, não sei se eu capto o investimento, não sei se eu negocio com alguém. Como é que foi esse processo para você? Como que esse preparo que a faculdade te proporcionou de... como é que uma jovem de 20 e poucos anos já senta numa mesa para discutir participação em negócios, troca de participações? Como é que foi isso para você? Pensar nesses caminhos tão jovem como você é? Onde você foi buscar ajuda? Como é que você se sentiu segura para dar esse passo? Conta aí. É aquela história, né? Você casa, você compra uma bicicleta. Era essa a minha... Tipo assim, o que eu vou fazer agora? Eu tinha muitos caminhos para seguir, mas eu sabia que a gente precisava de novos produtos. Porque não existe empresa de produto só. E a gente tava entrando nas redes agora, no momento. Então, a gente tava na PagMenos, Drogaria São Paulo, mais de 4.000 lojas. E aí, você começa a entender que você precisa de dinheiro para fazer novos produtos e para fazer o negócio girar e escalar. Nisso, tudo acontece como tem que ser, né, Brian? Também tudo acontece assim, milimetricamente. Não sei se vocês acreditam em Deus, em que vocês acreditam, mas eu acredito. E acho que tudo acontece como tem que ser e no tempo certo de Deus. No início do ano passado, um grupo me procurou, querendo fazer meio que um M&A com a gente, gostava do produto, queria uma pessoa para tocar a parte de feminina lá dentro, de produtos, novos produtos. Eu achei aquilo o máximo, né? Eu falei, caraca, muito top. Só que a proposta não fazia muito sentido para mim. E como eu tinha 21 na época, e eu não conhecia eles ainda direito. Hoje eu conheço, super confio, mas você não conhece ainda, né? Então tinha um passo atrás de tipo, caraca, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? É um passo muito importante pra mim. Claro. Então, como que eu vou me portar diante disso? Então, foi muito
um processo um pouco turbulento na minha cabeça, confesso. Então, eu ligava pro meu pai chorando, falei, não sei o que eu faça. E meu pai dizia, calma, Karen, tira um tempo pra pensar, não precisa decidir de hoje pra amanhã. Eu tenho isso, e acho que muitos empreendedores têm isso, de querer resolver logo as coisas, de querer dar o próximo passo, de ir e fazer, de ser acelerado, agoniado. Então, eu queria resolver logo essa parte. Mas não é do dia pra noite que isso acontece. E aí, a gente, assim, acabei recusando essa oferta deles de início. E quando foi no meio do ano, eu fui pra uma feira aqui em São Paulo que chama Naturaltech. Você já foi? Não, ainda não. É muito legal, Brian. Você tem que ir. É tipo um parque de diversões, mas de comida saudável. É uma feira de inovação. É muito legal. E aí você sai de lá até passando mal de tanta xilitol que você come, porque é só coisa saudável. E eu, como você falou, eu sou muito observadora. E aí, quando eu comecei a olhar, tava todo mundo comunicando com geração Z. Geração Z pra cá, geração Z pra lá, geração Z... Nanana. Falei, pronto. Não existe mais adulto, não existe mais criança, não existe mais idoso, não existe mais ninguém no mundo. Só existe geração Z agora. Por que isso? E aí eu cheguei em casa com esse pensamento. Caraca, produto só pode ser pra geração Z? Eu não posso inventar mais nada? Tipo, uma coisa muito louca pra qualquer outro público? E aí eu abri meu TikTok. E aí tinha uma menina falando assim, arrume-se comigo pra ir pra escola. Aí eu falei, caraca! E aí me veio uma avalanche de pensar. Sabe quando dá um clique na sua cabeça? Aí eu falei, meu Deus, adolescência. E aí eu comecei a lembrar de Bubble, de Sol de Janeiro, de Creamy, enfim, de N empresas que estavam vendendo para esse público sem querer, até esse fenômeno todo de Sephora, Sephora Kids, enfim, das meninas entrando na Sephora, tava tendo até lei nos Estados Unidos contra venda para menores de 13 anos, de maquiagem, afins. Então, começou a vir uma onda de coisa na minha cabeça, e eu falei, caraca, não tem uma marca aqui no Brasil que chegue e fale assim, oi, pega na minha mão, eu vou te educar, eu vou te ensinar como faz. Fica tranquila. Mas os produtos também são feitos pra elas. Não existe. Geração alfa? Geração alfa, que é a maior geração nascida na história. 17% da população brasileira já hoje, que são os nascidos até esse ano. 2,5 bilhões de pessoas no mundo. É a maior geração da história. Essa noção. E não tem ninguém comunicando com eles. Aí eu falei, caraca, é isso. E eu comecei a pesquisar, tipo assim, fui dormir de madrugada nesse dia, chamei meu irmão, que ele tava lá na sala, assim, assistindo TV, falei, Eric, tive uma ideia genial, genial, genial. Ele, o que é? Aí eu, peraí. Aí fiz um PowerPoint em, tipo, sei lá, 15 minutos e comecei a apresentar pra ele. Falei, me questiona. Me fala o que você tá vendo de errado, porque eu não tô conseguindo enxergar nada de errado. Tá tudo fazendo muito sentido pra mim. E aí ele começou a me perguntar várias coisas, tipo, e isso? E aí a gente ia pensando junto. Então ele me ajudou nesse primeiro dia, assim, a estruturar. Aí eu liguei pros meus pais, sei lá, era 11 da noite. Eu, gente, tive uma ideia muito top. O que vocês acham? E aí eu comecei a falar. Isso foi no sábado. Quando foi na quinta, eu sou agoniada, né? Aí quando foi na quinta, eu mandei mensagem pra aquele grupo que tinha tentado fazer alguma coisa, tipo, uma junção comigo no início do ano. Aí eu falei, posso ir amanhã de manhã? Tenho uma ideia pra te contar. Aí ele, estou curioso, pode vir. E lá fui eu, na sexta de manhã, fui pra lá, apresentei toda a ideia, e aí, só que eu não tinha entendido se ele tinha amado e achado genial, ou se ele não tinha entendido. Porque eu falei muito da perspectiva minha, tipo, girl, assim, tipo, girly. E de como as meninas se comportam, de como o pensamento feminino acontece. Porque eu era aquela adolescente que se tivesse o sabonete de glitter, era o que eu estaria usando. O meu era o sabonete de glitter, o hidratante mais cheiroso. Tudo isso, eu sou esse tipo de pessoa até hoje. Então se encaixa muito comigo essa questão de fofura, de adolescência, de tudo isso. E eu contei um pouco dessa perspectiva pra eles, que eles não têm muito essa perspectiva. Eles são muito financeiros, práticos. Então eu não tinha entendido se ele tinha amado ou não entendido. E só que à noite ele mandou mensagem, Karen, aí eu falei, vamos abrir uma captação. Vai ser tanto, 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 depois você manda os números. Mentira, não tinha nada de números. Se ele gostasse, aí eu dava meus pulos e eu ia fazer. Eu lembro. Eu ia fazer. Aí, ele mandou mensagem de noite falando, a gente quer entrar em tudo, porque é um CNPJ só, né? E eles falaram, a gente quer entrar nessa captação, vamos que vamos. E aí, isso foi em agosto do ano passado. Nossa, é mais ou menos um ano. Um ano, mais ou menos. E aí, foi mais um tempo de negociação,
até no início no início desse ano, acho que foi dia 8 de janeiro, que todo o contrato estava assinado direitinho, e hoje a gente fez essa fusão. Ó, grandes lições do que você colocou e que com certeza servem para todo mundo aqui, né? Motivação para crescer, motivação para negociar participação da sua empresa. Uma coisa é você fazer essa negociação motivada pelo encanto que você tem pela tua ideia. Você vê até você falando, ou ele adorou ou ele não entendeu. Não tinha uma terceira possibilidade que ele não gostou. É verdade. Não, concorda comigo? Concordo. Olha só que coisa linda, a gente vê alguma coisa acontecendo na frente da gente, seguindo o manual das boas práticas ali. Outra coisa, você tá pegando uma captação para crescer. Você não estava falando, ó, já que eu trabalhei tanto, já que eu tô tão cansada, já que faz 4 anos que eu tô indo lá fazer isso, já passei tanto perrengue, eu tô aqui para pegar uma grana pelo que eu já produzi e você entra e agora vamos começar. Não, você foi lá pedindo dinheiro para dentro da empresa para fazer o quê? Para criar uma nova linha de produtos que, sem esse recurso, iria num ritmozinho lento. Com esse recurso poderia ter acelerado. Agora mostra aí para o pessoal o que aconteceu depois que você fez essa junção responsável e madura que você fez e que realmente depois a gente pode até gravar um para falar desse momento, desse movimento, dessa junção. O que isso explodiu para você dentro da tua cabeça? Mostra aí. Vamos lá. O que você fez com o que você captou? Vamos lá. Então, primeiro, eu vou mostrar o EPP, que eu não mostrei. A gente pode colocar esse corte até no início, né? Porque eu não mostrei o que era o EPP pro pessoal. O EPP é um funil urinário feminino, descartável pra gente fazer xixi em pé. A câmera. Aqui. Tá? Aí. E ele é muito fácil de usar. Você abre aqui. Ele já vem até com papel higiênico pro toque final. Então, você abre, tira desse saquinho. A gente agora tá trazendo uma versão de 3 unidades em Ziploc. E aí, ele já vem com papelzinho higiênico. Você abre para um lado pro outro. Coloca a mão dentro. E ele forma um cone. Aqui você encaixa até o final do bumbum e aqui na parte da frente. Bem como tá nessa imagem aqui. Aqui, assim. Não sei se dá pra ver. Mas, enfim. Você encaixa e você faz xixi em pé. E é só ser livre. É a coisa mais prática do mundo. Então, a gente usou esse recurso, está usando, na verdade, para escalar o produto dentro das farmácias, porque esse grupo já tem mais de 40 mil lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. Hoje a gente tem 4 mil. Então, assim, é um crescimento absurdo. E claro que ninguém vai fazer isso do dia pra noite, né? Porque aí é loucura também. Tem que ter toda uma validação, vai rede por rede, vai vendo o sellout, vai entendendo como que funciona o trade, entendendo como que é a melhor performance, onde é que coloca, é no caixa, do lado do absorvente, enfim. E, em paralelo a isso, a gente tá criando a nova marca, que é a BeWoo, que é Become a Woman. Como eu falei pra vocês, a Biu, ela nasce para ser cuidados pessoais para adolescente. Mas o que é que eu vou criar para adolescente? Tipo, eu vou inventar da minha cabeça? Vou lembrar das minhas experiências? Claro que isso influencia, mas não é o final que a gente vai fazer. E o que a gente fez? Criou uma página na internet, nas redes sociais, e hoje tá com 27 mil seguidores. Em um mês, a gente testou uns papos calcinha. A gente testou uns papos calcinha com as meninas, falando sobre primeiras vezes, primeira menstruação, primeira depilação, entendendo o que é que elas mais tinham dificuldade. Deu 1,2 milhões de contas alcançadas organicamente. Elas colocavam a gente nos melhores amigos do Instagram, mandavam direct pra gente. Não sei se eu já menstruei ou não. Perguntavam pra gente isso, você acredita? Aí a gente fazia post, vocês são as melhores mesmo, muito obrigada. Então a gente levou um tempo de validação pra isso. Com esses 27 mil seguidores. Depois, a gente tem um grupo com 20 meninas de 13 anos conversando toda semana. O que elas queriam, o que não queriam, qual era a cor, o que elas queriam, esperavam de uma marca. Fez várias entrevistas. Todo mundo no nosso time hoje tem a missão de conversar com a gente chama de biuzinhas. Então, 2 menininhas de 13 anos por semana, pra ficar em constante contato com elas e entender o que elas querem. Não adianta a gente tirar da nossa cabeça. Mesmo que a minha adolescência não faça tanto tempo assim, eu tenho 22, muda muito o que elas estão pensando hoje, o que elas querem. E no fim do dia, a gente entendeu que uma das coisas que elas mais tinham dificuldade era depilação. Então, a gente tá lançando uma linha depilatória para adolescente. Eu trouxe mockups aqui, tá? Não é a versão final, mas em novembro vai estar disponível para venda. São fórmulas 100% limpas e feitas especificamente para adolescentes. Mas todo mundo pode usar, porque a fórmula é muito boa.
Inclusive, tem insumos que a gente tá trazendo de fora, da Suíça, da França, mas vai ser preço. Nem sei se eu poderia estar usando essa palavra aqui, mas preço natura, então não vai ser caro. Tipo assim, não vai ser um produto super premium, mas vai ser de muita boa qualidade. Ótimo. E são 5 SKUs. É um esfoliante, isso aqui é tudo protótipo, então tá microzinho. Mas é um esfoliante, o primeiro passo, que ele abre Os poros. os poros, exato. Abre os poros, limpa os poros e faz com que o pelo ele saia mais fácil. Depois a gente tem a espuma depilatória da BioU, que ela tira todo o pelo, quando ele nasce, ele tem uma camadazinha de óleo por cima pra poder furar a camada da pele. E isso daqui, essa nossa espuma, ela corta essa camada de óleo e ela faz com que quando você passe a lâmina, o pelo saia muito mais rápido. Então você tem muito menos atrito na pele e menos foliculite e menos chance de corte. Depois a gente tem a nossa lâmina, que tá a coisa mais linda do mundo inteiro. Tem até o nosso bezinho de BioU. Tem até o perfume da marca agora. Tem. Gente, a lâmina tem cheiro. Vocês têm noção que essa lâmina aqui tem cheiro de baunilha? As bibuzinhas vão pirar. E ela tem aqui vitamina E e aloe vera. E por último, a gente tem a solução antifoliculite, que é aqueles pontinhos que ficam na pele, que são muito ruins, pelos encravados. Então a gente passa aqui e é um cheiro. Vocês não estão preparados. É de hibisco com pitanga. É muito bom. É muito bom mesmo. E aqui que não tem mais, eu não trouxe, mas é um apoio de lâmina. Então, você deixa a sua lâmina no box, penduradinha num apoiozinho que tem, que vai ser lilazinho, bonitinho, tudo pra elas. E pro próximo ano a gente já tá fazendo pipeline também, em parceria com as meninas, claro. Que vão ter produtos tanto de tratamento quanto para dia a dia. O de dia a dia é como se fosse um body splash, que aí a gente vai fazer, é um body splash normal? Não. Por quê? A gente pega os insights, por exemplo, da nossa comunidade, a gente sabe que a maioria delas faz esporte, ou balé, ou vôlei, ou natação. São os 3 que elas mais fazem. Então a gente vai lançar um body splash para esporte, o shooting vai ser com o quê? Com os 3 esportes mais feitos por elas. Então, a gente vai ter o body splash de esporte, o de dia, que é tipo você estudar e tal, e o pra noite, que a gente sabe que elas têm rotina de skincare à noite também. Então, tem essa linha dia a dia, que vai ter hidratante, essas coisas, e tem a linha de tratamento mesmo, que é pra anti-estria, pra celulite, para essas primeiras experiências. Então, por exemplo, dor do crescimento, dor no peito, que hoje as meninas não têm um apoio muito grande disso e não tem uma linha específica para adolescência. É uma fase que você não é criança, você não é adulto, você é o quê? Não tem uma marca específica para isso e a gente nasce para sanar essa dor delas. Nossa, bom. Com essa Falei muito. com essa clareza de visão tão incrível, né, que você tem de próximos passos, de olhar até onde dá para chegar, olhar para uma demanda de mercado de uma população que viverá muito melhor a hora que o teu produto chegar lá na prateleira. Amém. E elas poderem comprar isso daqui. Quando você olha próximo passo, o que é o próximo passo para você? Se você pudesse ter na minha audiência aqui hoje alguém que você falasse o seguinte, nossa, essa pessoa se chegasse agora, com essa contribuição, poderia acelerar bastante o meu movimento. Eu poderia dar alguns passos a mais aqui, considerando que você tem hoje. Olha só, Karen, você já tem estrutura, você tem recursos, você tem uma grande ideia, você tem uma equipe desenvolvendo isso tudo brilhantemente, você está indo buscar. Como que alguém poderia favorecer ainda mais o teu movimento? Porque eu tenho certeza que quem ouve, quem sente você aqui, mesmo que seja nesse nosso podcast, deve ficar pensando como é que eu convivo com essa jovem empreendedora. Como que alguém poderia contribuir com o teu movimento hoje? Eu acho pergunta. Que é uma ótima pergunta mesmo, mas eu acho que espalhar a palavra, vou chamar assim. Porque ou a gente hoje é, assim, considero que a gente é bom em redes sociais, mas a gente precisa, quando lançar realmente o produto, conseguir dar voz a isso de uma forma muito simples e que a gente consiga que as meninas entendam o que é, que os pais também entendam o que é. Então, a gente vai ter tanto uma comunicação para as meninas, quanto a comunicação para os pais, em canais diferentes, porque senão fica cringe, segundo elas. Fica esquisito, os pais não podem saber que elas usam, entendeu? Tipo, elas não podem saber que os pais estão sabendo, senão fica chato. Então, acho que espalhar a palavra da empresa é o máximo que
Acho que, máximo não, mas acho que é uma das coisas mais importantes para o momento que a gente vai viver agora, tanto de lançamento quanto de aumento de público. Porque, como você falou, estrutura e ponto de venda a gente já tá com canais bem abertos. Posicionamento a gente tá criando um bem legal também. Inclusive, a gente tá começando um canal no YouTube. Mas é um programa, não é podcast. É um programa, é um jogo com 4 influenciadoras teens. A gente gravou sábado agora, depois eu te mostro. Vai ser o máximo. Chama a Poltrona Laranja. Pra discutir esses temas. Então, o tema desse episódio, desse primeiro episódio foi: existe idade certa pra namorar? E aí elas começam a entrar nesse debate. Existe ou não existe? São 4 meninas, uma de 15, uma de 17, uma de 20 e uma de 23 e a convidada surpresa. Que aí sempre vai gerar toda uma conversa, uma polêmica pra entender de que é cada opinião e se existe certo ou errado nisso. Então a gente vai falar desde estudos, até de namoro, até de primeiras vezes, até de tudo que englobar possivelmente a fase da adolescência da menina. E isso a gente vai. Acaba que é um outro braço de monetização pra gente também, porque a gente criando esse programa e criando essa comunidade, a gente consegue trazer patrocinadores. Por exemplo, a Farm tá lançando a Fábula. A Fábula não, a Farm... esqueci o nome, mas é uma linha teen deles, de roupas teen. A Fábula é infantil, confundi. Mas eles são, tipo assim, pessoas que eu amo, sou fissurada neles. E Marcelo e Catita da Farm. Acho que eles fizeram um trabalho incrível. Eles estão crescendo muito globalmente. E, por exemplo, seriam uns possíveis patrocinadores pra gente de um programa desse que a gente tem uma elasticidade de marca pra conversar com as adolescentes que pouquíssimas pessoas têm hoje em dia. Uma Unilever da vida vai ter dificuldade pra conversar com as meninas, porque ela já tem um posicionamento muito claro de Sempre Livre, por exemplo. Mas se a gente fizer uma colaboração com a Sempre Livre, by Biu, de um absorvente teen, vai ser muito mais fácil chegar nas meninas. Traz uma chancela do nosso nome, da nossa comunidade. E aí é bom pra gente também, porque a gente escala a venda e escala tudo. Então, acho que parceria é algo muito interessante pra gente também, a partir do momento que a gente fizer o seu primeiro lançamento. Puxa vida, olha... Infelizmente, a gente está chegando aqui ao final desse podcast pelo tempo, mas eu tenho certeza que a gente tem assunto aqui para passar uma tarde inteira conversando, como já tivemos algumas oportunidades. Agora, eu queria desejar para você primeiro muita vontade a mais, alimenta essa vontade, porque você é brilhante no que você faz, nessa conexão das ideias, mas essa força de execução é muito bonita de ver. Esse teu entusiasmo, primeiro, que você siga muito longe, que o teu negócio vai muito longe, não tenho dúvida. Segundo, continue influenciando não só as jovens, porque às vezes você está no passo à frente do público que hoje vai consumir os teus produtos, mas assim, você influencia positivamente essas jovens pelo teu caráter, por tudo que você faz. Agora, continue influenciando muitos empresários e empreendedores de todas as idades, porque eu tenho certeza que quem da minha idade olha para alguém como você, sente, primeiro, dá para fazer. Segundo, é questão de querer e de sacudir e de se atualizar para colocar tudo em marcha. E continue sempre contando com pessoas e se colocando à disposição para as pessoas que precisam de um pouco dessa tua sabedoria prática, porque você tem uma sabedoria prática brilhante. Então, com certeza aqui, pessoal, tenho certeza que quando a gente fala de crescimento e valorização, uma empreendedora jovem como essa é útil para muitas coisas. Para ver que dá para fazer. E segundo, certamente, agora falando para o Álvaro e para todo mundo lá da Link, pessoal, quando vocês pensaram no começo, se aquilo funciona, olha só, isso aqui é um exemplo claro de um processo seletivo que funcionou, de um acolhimento que funcionou, dos mentores que com certeza ficam super orgulhosos de poderem ter dedicado meia hora, 1 hora, 2 horas para você, para o teu movimento, e com certeza é um movimento que você vai passar para frente também, assessorando, mentorando e inspirando muita gente. Puxa, super obrigado, Karen. Estou muito feliz aqui de ter batido esse papo com você hoje. Brian, eu que agradeço. Foi super legal. E acho que você dando essa voz para as pessoas também é muito interessante. Porque o que você falou, espero que eu tenha influenciado alguém mesmo positivamente. Porque no fim do dia, a gente tá aqui para se ajudar, né? Então, obrigada por tudo. Obrigada pelo apoio de sempre. Obrigada por chamar aqui. E vamos juntos. Isso aí. Então, pessoal,
Tenho certeza que muitos aprendizados aqui, que vocês consigam colocar em prática parte do que ela está colocando em marcha na vida pessoal dela e na vida profissional também. E olha, com certeza tem muito a aprender, muito a compartilhar. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.